Pois é, pessoal, o Lula criticou muito o Roberto Campos Neto, o presidente do Banco Central, dizendo que ele estaria querendo quebrar o Brasil, levar o Brasil a uma recessão e coisa e tal. Será que o Lula tem razão? Será que a manutenção da taxa em 13,75% é sinal de que o Brasil vai entrar em recessão? Vamos entender esse assunto. A gente falou um pouco sobre isso. Eu falei na sexta-feira sobre a resposta do Campos Neto. Agora o Lula respondeu ao Campos Neto. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Marcos Duval Doidão, Dino Urrut e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, o Lula disse que teve traição do presidente do Banco Central. Não, porque a gente tratou ele direitinho. Tratou ele direitinho como? Que maneira tratar direitinho, porra? Isso aí não é amizade, não é jogo de futebol, não. Isso aí são institutos diferentes. A ideia do Banco Central Independente é exatamente para não ser amiguinho seu, pô. Se fosse para ser amiguinho seu, não precisava de Banco Central Independente mesmo, né? E daí ele falou que não, porque o atual governo, com um pouco mais de poder, não tem responsabilidade sobre o déficit fiscal e a inflação que impulsiona a taxa de juros. É lógico que tem. Evidente que tem, porque o governo atual, quando assumiu, falou que acabou com o teto de gastos, que quer gastar pra caramba, que vai fazer uma outra âncora fiscal. Então, sim, a culpa da taxa de juros estar alta é do governo atual, não é do governo passado. O governo passado não falava nada contra o teto de gastos. Teve licenças para contornar o teto de gastos de forma específica, mas o Lula é diferente. O Lula não está falando em licença do teto de gastos, ele está falando em acabar com o teto de gastos completamente, né? Então, o Banco Central, vocês sabem, ele manteve a taxa de juros em 13,75% em janeiro. Essa manutenção da taxa já era esperado, tá? É lógico, sempre tem a chance, alguém esperava que pudesse subir, alguém esperava que pudesse cair, mas a maior parte das pessoas achava que ia ficar mesmo essa taxa. O que o Lula está reclamando não é nem da taxa em si, é do recado que vem junto com o Copom. A gente explicou isso no nosso vídeo, né? Que o problema não foi a taxa tudo bem. A questão foi justamente o recado em que eles falavam do risco fiscal, que a gente não vislumbra a possibilidade de diminuição da taxa de juros no curto prazo devido ao risco fiscal, ao fato de que o governo, na figura do Lula, falando pra caramba, está dizendo que vai gastar mais dinheiro. Se vai gastar mais dinheiro, a obrigação do Banco Central é manter a inflação baixa, e daí eles têm que aumentar a taxa de juros, né? Não tem jeito. Olha aqui o Lula falando que petista diz que o Banco Central quer inflação europeia. Não, quer inflação baixa. É lógico, inflação baixa é bom para todo mundo, principalmente para os mais pobres. Nunca se esqueçam, quem mais perde com inflação são os mais pobres, porque o rico se protege, o rico investe dinheiro, o rico compra dólar, compra ouro, compra bitcoin, se vira. O pobre, meu amigo, o dinheiro dele é contado ali para comida, para o gasto dele. Aí ele pega de frente a inflação e come muito do salário dele, né? Aí o Lula falando aqui, não porque a gente não pode ter um padrão de inflação europeia, tem que ter um padrão de inflação brasileira. Ou seja, ele quer inflação mais cara. Ele falou em determinado momento que não, que aqui no Brasil eu vivi inflação de 80% sem problema nenhum. Como sem problema nenhum? O Brasil teve um negócio chamado década perdida. A década de 80, o Brasil inteiro não conseguiu crescer nada. Por quê? Por causa da maldita inflação que ficava lá nos 80%, valores altíssimos ao mês. Eu lembro, eu vivi isso. Eu tinha que pagar aluguel, que todo mês o aluguel era um valor diferente, porque a inflação ia comendo o preço, né? Passagem de ônibus, cada semana. Todo sábado eles anunciavam o preço da passagem de ônibus na segunda-feira. Toda semana tinha aumento de passagem de ônibus. Cara, é um inferno, você não consegue planejar nada, você não consegue fazer nenhum tipo de investimento, nada, tudo fica maluco, né? E aí, o cara tá falando, não, porque aqui tem que ter uma inflação brasileira. Olha o problema dessa história, o Lula vai quebrar a economia do Brasil, é simplesmente isso. E é por isso que o Banco Central tem mesmo que ficar com receio. O Lula falando essas coisas, se o cara que é o chefe da nação tá falando isso, é porque é problemático, tem mesmo risco. Por isso o aviso na taxa do Copom. E o Lula não gostou. Outra coisa que o Lula está querendo fazer aqui é justamente dizer isso, né? Está querendo jogar a culpa de uma eventual recessão, que uma eventual recessão vai ser culpa do Banco Central. Não, tá vendo esse problema que tá dando aí? Não sou eu, Lula, é o Banco Central. Sendo que é ele, Lula, porque o Banco Central está reagindo ao fato de que ele falou um monte de besteira sobre gastos, aumentar gastos do governo. Então sim, a culpa é do Lula no final das contas. O Banco Central
está apenas reagindo dentro das premissas do Banco Central, da autonomia do Banco Central. Ele tem que manter a inflação. Então não interessa, no final das contas, o Lula é que começou essa coisa toda. É muito importante o Estado gastar pouco. O Estado não pode gastar mais do que o necessário, porque no final das contas, quem paga isso é o resto da sociedade como um todo. Se não pagar via imposto, paga via inflação. Enfim, o Lula está muito chateado, né? Aí veio aqui, chamou ele de esse cidadão, ele disse que vai rever a autonomia do Banco Central depois que o Campos Neto sair, né? O Campos Neto tem mandato até 2023, até 2024. Aí depois o Lula pode nomear o presidente que ele quiser do Banco Central. Então, se ele vai rever a autonomia, ele vai nomear um presidente do Banco Central sem autonomia. Então, beleza, acho bom, Lula, bacana, porque em 2026... quando o Bolsonaro voltar, ele vai tirar o seu presidente e vai botar o que ele quiser lá de novo no Banco Central. O Lula se rever a autonomia depois da saída do Campos Neto só está jogando para perder. Então, não creio que o Lula vá fazer isso, não. Ele está tentando esquentar a temperatura para o Campos Neto para tentar fazer alguma coisa, né? O que eles vão querer? Aqui, ó, a ministra do Lula está falando manifestações contra o Banco Central, tem que baixar a taxa de juros na marra. Gente, baixar a taxa de juros vai aumentar a inflação. É isso que vai acontecer na hora que fizer isso. Já está aumentando, né? Já tem aumento de preço de combustível aí, a inflação vai subir. Mas enfim, que a gente sabia que o Lula iria destruir a economia brasileira, a gente sabia, né? Não tem muita alternativa. É o que eu falo para vocês, eu não tenho expectativa nenhuma do Congresso barrar essas reformas malucas do Lula de gastar mais e coisa e tal. Isso vai passar, porque os congressistas têm interesse em gastar mais também, todo governo quer gastar mais, na verdade, né? Exige um presidente que não queira, um Banco Central que não queira para segurar a gastança. Como a gente não tem isso, o presidente quer gastar, não vai ter jeito. A minha expectativa é só que o Congresso barre coisas como Guarda Nacional e esse tipo de coisa, que aí sim a gente estaria se encaminhando para um cenário de Venezuela irreversível, né? Ou seja, no final das contas, eu não acredito. Lula sabe que não vai conseguir mudar nada. O que ele pretende fazer é jogar a culpa da crise econômica que está vindo aí em cima do Campos Neto. Mas lembrem-se, quem começou essa história foi o próprio Lula. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.